já sejam, né, na verdade, dominadas aí por vocês, sem problema algum, você pode passar já para o próximo vídeo, tá? Mas acredito que aqui a gente vai falar de algumas coisinhas aí, alguns detalhes de que vocês poderão colocar ou não aí na redação, e vai ser de extrema importância que muitos de vocês, né, dominem esse assunto, ok? Então vamos lá para a gente poder começar aqui nosso assunto número um, que são as orientações gerais, tá? Então, galera, coloquei para vocês algumas informações para a gente começar a trabalhar aí dentro do nosso texto. Então, olha só. A redação deverá ser feita na tipologia dissertativa argumentativa. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é a tipologia, ou seja, o que é a tipologia? É o tipo de texto que vocês vão redigir lá no dia 7, né? Lá no dia da prova. É, a gente sabe que há tipologias narrativas, dissertativas, injuntivas, descritivas. O texto que a FGV pede é a tipologia dissertativa, argumentativa. Isso aqui é muito importante. Por quê? O que é a tipologia dissertativa argumentativa? Ela vai te dar um tema. A partir desse tema, você vai tirar um ponto de vista, tá? Que é o que a gente chama de tese. Então, toda tese é um ponto de vista. Então, por exemplo, se ela fala de legalização da maconha, você tem que ter um ponto de vista a respeito desse aspecto. Se ela fala, por exemplo, uso de câmeras nos uniformes policiais, você tem que ter um ponto de vista, né? Que nada mais é do que a sua opinião. E aí, a partir do momento que você tem esse ponto de vista, você vai embasar, tá, esse ponto de vista com argumentos. Então, você precisa convencer a banca de que o seu ponto de vista está correto. Qual é o grande problema? Que geralmente, quando você vai construir uma redação, na hora de você falar, né, você transcrever lá a tipologia dissertativa argumentativa, você acaba fazendo a dissertativa expositiva. E aí a dissertativa expositiva, ela não é aceita pela sua banca. Por quê? Se você fizer a dissertação expositiva, você vai zerar a prova porque você vai estar fugindo aí da tipologia específica da banca. Então você já sabe o seguinte, que fugir da tipologia é basicamente zerar a redação. Então, essa informação é muito importante. Professor, o que é uma redação dissertativa expositiva? É o tipo de texto que vocês são mais viciados em fazer, tá? Eu peço assim, por exemplo, se eu falo para você, a unidade de polícia pacificadora, ela foi um malefício ou um benefício? Aí você faz assim na argumentativa. A unidade de polícia pacificadora não trouxe grandes benefícios à população carioca, visto que não cumpriu seu papel fundamental. Beleza? O que você está fazendo? Você colocou um ponto de vista e você está justificando. Isso é argumentação. Agora, quando eu falo de polícia pacificadora dentro de uma exposição, você vai colocar definições, você vai discorrer sobre o assunto, mas em nenhum momento a sua opinião ela vai aparecer. Então, se você falasse dessa mesma temática dentro de uma exposição, como é que seria? A unidade de polícia pacificadora, né, criada no ano tal, teve a sua primeira implementação na comunidade tal, e foi aí sendo espalhada pelos demais bairros do Rio de Janeiro. Teve como objetivo pacificar as comunidades e trazer o policial mais próximo da sociedade, né, criando assim uma imagem de um policial amigo da comunidade. Ou seja, isso você está dizendo o que é o PPA, mas em nenhum momento você trouxe a sua opinião, tá? Então, quando você pega um tema e você discorre sobre esse tema, que você tenta definir esse tema, por exemplo, se a gente fala assim, ó, legalização da maconha numa exposição. A legalização da maconha, né, para alguns estudiosos, visa, né, um desarme aí do tráfico de drogas, né? Mas, cara, você aí não está defendendo nenhum ponto de vista, você só está dizendo o que é a legalização da maconha. Então, quando você discorre sobre o assunto para tentar exemplificá-lo, né, para tentar me explicar, você está dentro de uma exposição e a exposição ela não pode ser aceita, né, dentro da estrutura dissertativa. Pensa o seguinte, que na estrutura dissertativa você tem que convencer, você tem que convencer.
Na estrutura dissertativa explicativa, né, desculpa, expositiva, você tem que explicar uma determinada situação. Então, quando eu explico alguma coisa a alguém, é uma coisa. Quando eu tento convencer alguém, né, é outra coisa totalmente diferente, tá? Então, o que vai ser aceito aqui é a redação dissertativa argumentativa. Qualquer fuga desta tipologia aqui já vai zerar a redação lá no dia da prova de vocês, ok? Vamos lá. Próximo, não será aceito tangenciamento do tema proposto. O que é o tangenciamento de um tema? A banca ela vai te dar um tema X, então ela vai te dar lá um tema X, beleza? E aí, ao invés de você falar do tema X, você vai falar de temas que vão ficar ali no entorno dele, na periferia dele. Então você vai falar de tema Y, né? Você vai falar de tema A, você vai falar de tema Z, mas você nunca vai analisar o foco central. E às vezes, quando analisa, analisa lá no final do texto. Não, se a banca está te pedindo um determinado tema, ele tem que entrar primeiro. Ou seja, é aquela questão do circunlóquio. Já viu o que é o circunlóquio? Você fica enchendo, enchendo linguiça e você não analisa o tema central. Lembra o seguinte, que vocês não terão espaço na folha para poder ficar tangenciando o tema. Então, vocês têm que ir direto para o tema central, analisando. Então, por exemplo, se eu estou falando, né, de sistema carcerário brasileiro, eu já começo a falar, né, na minha primeira linha de sistema carcerário. Então, eu falo, ó, o sistema carcerário brasileiro, né, não cumpre o seu papel na sociedade, visto que não ressocializa as pessoas, né? Quando, na verdade, potencializa ainda mais, né, o poder de crime de pessoas que estão lá encarceradas. Isso é você ir direto ao ponto. Agora, se você fosse falar assim, o sistema carcerário, né, é um problema no Brasil. Todo mundo sabe que é um problema. Muitas pessoas sofrem, né, com o sistema carcerário, com celas superlotadas, qualidade de vida sendo aí cerceada. Isso é ficar tangenciando o tema. Então, você tem que ir direto, né, ao tópico. Isso tudo eu vou passar para vocês e aí vocês vão ver como que vai ser fácil a gente não tangenciar o tema, tá? Então, banca deu tema, já começa logo na primeira linha falando desse tema, tá? E de preferência, se ela fala assim, ó, sistema carcerário brasileiro, lá no tema, ou se ela fala assim, unidades polícias pacificadoras, ou se ela fala assim, alimentação sustentável, né? Mobilidade urbana. Já é interessante você começar a sua redação com essa palavra-chave, que ela vai entender que você já está analisando o tema de primeira, tá? Então, pegar ali a palavra-chave que ocupa, né, que a banca colocou como tema, e já colocar na sua primeira linha de redação, tá? Na verdade, assim, você vai mostrar para a banca que você está indo direto ao ponto, ok? Os textos de apoio podem ser mencionados, porém não será permitido cópias e reprodução deles. Então, preste atenção. Os textos de apoio eles podem ser mencionados. Você vai observar que a FGV ela vai te dar um tema e ela vai colocar um ou dois textos de apoio. Você pode ali manter um diálogo com o texto e, na verdade, até deve, porque se ela coloca aqueles textos de apoio, é para você se situar no tema que ela está abordando, na perspectiva, na visão. Então, você pode mencionar, né, segundo as ideias do autor mencionado no texto, né, você pode usar para poder embasar os seus argumentos, mas você nunca vai poder, né, fazer o quê? Cópias e reproduções. Porque tem aluno que pega esses textos de apoio e transcreve lá na sua redação. Se você transcrever qualquer trecho, qualquer frase, tá? Vai perder ponto e muitas das vezes vai perder o parágrafo inteiro, ok? Então eu deixo aí para vocês essas três observações e vamos para as próximas. As próximas observações, elas são dúvidas aí frequentes, tá? Na hora de fazer a redação, na hora da feitura da redação, o que não pode, o que deve, o que é facultativo. E aí eu vou explicando aqui para vocês, né, de acordo com a leitura aí das perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta: devo colocar título na redação? Tá? Então olha só, galera, o título. Então deixa eu marcar aqui para vocês. O título na redação, tá? Ele vai ser facultativo.
tá? Facultativo. A não ser que a banca exija esse título, tá? Como assim, professor? O título ele vai ser facultativo, a não ser que a banca exija esse título. No edital, eu já li o edital de vocês, e a banca não exigiu nenhum título lá na parte da redação. Mas ela pode exigir o título lá no dia da prova, lá na folha de orientações? Sim, ela pode pedir, sim. Então, o que que você vai fazer, né? Se ela pedir o título lá na folha de orientação, o título ele vai ser obrigatório. Caso ela não peça, a gente vai deixar aí o título facultativo. Você pode colocar o título ou não. Agora, lembrando, se você decidir colocar o título, primeira coisa que você precisa é observar, tá? O título, tá? O título da redação, ele deve ser, primeiramente, coerente com aquilo que você vai falar dentro do seu texto. Tem que ter alguma coerência. De alguma forma, o título ali ele vai ter que sintetizar aquilo que você vai abordar dentro do seu texto. Então, ele tem que ter uma coerência. Outra coisa, título. Não pode haver verbo. Então, em nenhum momento você pode colocar verbo no seu título. Isso é inaceitável. Porque pensa comigo, um título que tem verbo, ele vira uma oração. E aí o avaliador ele pode, na verdade, se confundir na hora de ler o seu título, achando que ali é o início da oração, tá? Então o título não pode haver. Porque, na verdade, o que é o título? É uma frase nominal pequena, não precisa ser nada de brilhante, ela só vai sintetizar aquilo que você vai falar dentro do seu texto. Então, por exemplo, se você está falando de UPP, você pode falar assim: problemas da UPP. Acabou, já teve um título: malefícios da UPP, né? Desafios da alimentação saudável, né? Problemas da educação brasileira. Então, a gente faz essas pequenas frasezinhas sem verbo, tá? O título, ele deve ser centralizado, tá? O título ele deve ser centralizado aí na folha. E se você colocar o título, não pode pular linha entre o título e o texto. Vai perder ponto, beleza? Então você não pode aí pular linha entre o título e o texto. Tem gente que faz lá, coloca o título. Aí, quando vai começar o texto, pula uma linha. Isso tudo a banca ela vai apenar. E aí, pensa comigo, meu caro candidato. Você vai ter no mínimo 25 linhas para poder escrever, no máximo 30 linhas. Você sabe muito bem que a folha oficial da FGV, ela por si só, ela já é limitada. Então, pensa comigo, o espaço é muito pequeno, porque no seu texto você vai ter que colocar o seu ponto de vista, você vai ter que colocar argumentos, você vai ter que desenvolver argumento um, argumento 2 e fechar com pelo menos uma proposta de intervenção. Então, você acha que essa gama de informação ela vai caber assim tão facilmente no seu texto? Então, significa que se você colocar aí um título, você vai perder uma linha aí de bobeira, né? Então, olha só, tanta coisa para a gente errar aí dentro de título. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. O título é facultativo, mas, professor, eu vou fazer título no dia da minha prova? Não. A não ser que a banca exija lá na folha de orientação. Aí sim, o título ele vai ser obrigatório, beleza? Então, deixa essas informações aqui do título aqui em cima, tá? Para a gente ir para a próxima pergunta, ok? Vamos lá. Qual tipo de letra devo usar, tá? Muito antigamente, a maioria dos concursos militares cobravam a letra cursiva, que é aquela letra torneada, redonda, em que as das letras elas se ligam. Mas agora o avaliador, né? Ou seja, a banca, ela só quer a letra legível, tá? Apenas letra legível. O que que isso significa? Que ele quer ler o seu texto e entender o que está escrito, apenas isso. Eu falo para vocês que o contato inicial que um avaliador vai ter com o texto de vocês é toda a parte estética do texto, toda a parte física do texto, né? É o primeiro contato. E a gente também conta muito, né, com esse processo de correção, com a intervenção humana. E homens não são máquinas.
Então, essa galera que faz correção de redação, quando eles vão corrigir o seu texto, por dia eles corrigem de 70 a 80 redações. Então, assim, se o seu texto ele for pego no primeiro horário lá do dia para correção, o avaliador ele vai estar com maior paz no coração para poder corrigir o seu texto. Mas vamos supor que ele pegue o seu texto já na hora de ir embora, já está cansado, porque ele já leu uma porção de redação, e geralmente a maioria das redações elas não são boas, então isso cansa para você dar uma nota, e aí ele pega uma redação toda bagunçada, com uma letra ilegível, né? É óbvio que vai ter um peso aí na hora da correção. E pensa comigo, são sempre três avaliadores, tá? Para poder corrigir o texto de vocês. Dois professores de língua portuguesa. Um professor ele vai analisar toda a estrutura do seu texto, se você fez estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, se você defendeu os argumentos, se os seus argumentos estão coerentes, se você tem domínio sobre o tema sobre o qual vocês estão dissertando. E o segundo professor ele só vai analisar a gramática, só a gramática, tá? E o terceiro avaliador não necessariamente é um professor de língua portuguesa, mas é um conteudista, ou seja, é um cara que é especialista na área, tá? Nessa determinada área, para poder saber se aquela informação que você está colocando ela tem aí algum fundamento teórico, né? Então, um cara que domina muito sobre o assunto do tema aí que vocês farão. No final, cada um vai dar uma nota, soma essa nota e divide por 3 para poder dar a média aí de vocês. Então, toda redação que chega, né, nas mãos do avaliador, ela já chega valendo 10. O que acontece é que o candidato ele vai perdendo pontos aí de acordo com a correção, ok? Então, pensa comigo, se um avaliador lê a sua redação, tá lá com letra ilegível, tu acha que ele vai pegar o seu telefone e falar assim, ô Joãozinho, aqui é o avaliador da FGV, eu tô aqui corrigindo a tua redação, só que no segundo parágrafo que eu não entendi que você colocou aqui, né? Eu vou te mandar uma foto aqui pelo WhatsApp, tu pode transcrever para mim? Ele não vai fazer isso. Ele vai entregar para o outro avaliador. Se o outro avaliador também não entender a sua letra, ele vai invalidar o seu parágrafo inteiro. E aí, perder um parágrafo na redação já está fora, tá? Já está fora, porque a pontuação ela vai lá para baixo, vai lá para baixo. Tá? Então, assim, você pode usar letra cursiva, você pode usar letra de forma, e você pode até usar as duas letras ao mesmo tempo, que você não vai perder ponto por isso. O mais importante nesse aspecto é que você utilize a letra legível. Ah, professor, mas eu tenho uma letra muito feia, não vou conseguir. Pensa comigo, cara. Se você faz um concurso público que vai ter redação, você tem que ter uma aptidão na escrita. Você tem que ter uma letra legível. Ou então não faça concurso que tenha redação. É a mesma coisa, você vai fazer um concurso que tenha TAF, mas você não gosta de correr, não gosta de fazer barra ou abdominal, cara, não faça concursos que tenha TAF. Por quê? Para você fazer um concurso que tenha redação, você tem que ter uma letra legível, você tem que escrever, você tem que desenvolver argumento. É assim na vida, não tem como mudar, tá? E aí, para a galera que tem uma letrinha aí, né, ruinzinha, pô, aconselho um caderninho de caligrafia, tá? Há vários vídeos aí legais no YouTube, né, ensinando caligrafia básica para deixar sua letra mais legível. Eu acho que vale a pena, assim, um exercício que muitas das vezes você treinando um mês aí, você já consegue deixar sua letra legível, tá, galera? Então, assim, em 2014, quando a gente teve o concurso lá da PEMERG, muito candidato foi eliminado por conta da letra, ok? Beleza, vamos lá para a próxima pergunta. Se eu errar, posso rasurar? Beleza, isso é muito importante. Muitas das vezes você está lá na sua folha oficial, beleza, de redação, e aí você está passando a sua redação a limpo. Só que num determinado momento, você acabou se equivocando. E na hora de escrever uma determinada palavra, por exemplo, um usar, você escreveu usar com um Z. E aí você falou assim, caramba, né? Eu sei que usar a gente se grafa com um S. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu não posso usar leak paper. Aí o candidato tem a brilhante ideia de fazer esta aberração aqui, ó. Ele pega lá a sua canetinha, né, seja ela lá preta ou azul, e sobre a palavra rasurada, né, a palavra grafada errada, ele faz assim, ó, um borrão. Aí ele fala assim: olha,
aqui o avaliador ele não vai ver, não. Este meu erro, não. Como que ele não vai ver? Se a sua redação ficou um borrão, havia candidatos que fazia pior, né? O cara escrevia lá a palavra errada, tá? O usar, escrevia lá de forma errada, e para consertar esse erro, colocava a palavra digo, falava assim, ó, usar com S. E aí pensa comigo, quando eu uso digo para poder fazer uma retificação no meu texto, o que que acabou de acontecer aqui? Você usou a primeira pessoa do singular. E você sabe que numa redação, em hipótese alguma, você pode usar, né, a primeira pessoa do singular. A do plural você pode, o nós, porque quando você usa o nós, não é uma opinião só tua, é tua e de uma coletividade. Mas a primeira pessoa do singular, que é eu digo, em hipótese alguma. É proibido, terminantemente proibido, o uso da primeira pessoa do singular. E expressões que tragam aí um grau de pessoalidade, né? Como na minha opinião, a meu ver, isso não pode cair, né? Particularmente, beleza? Sobre o meu, né, ponto de vista. Então, essas expressões não podem cair. Então, se você usa um digo aqui, ó, acabou, né? Acabou. Você ferrou com o seu texto porque você usou a primeira pessoa. Por quê? Quando você fala eu digo, você está conversando diretamente com o seu avaliador. Outra coisa, tá? Aluno tem às vezes costume de fazer pergunta direta, ou seja, interrogativa direta aí no texto. Você não pode fazer nenhum tipo de pergunta para o seu avaliador, porque a redação dissertativa ela não é um diálogo, ela não é uma conversa, ela é um ponto de vista que você defende de forma impessoal, tá? Então, falando assim, até quando a corrupção no Brasil vai acabar, vai permanecer? Aí você vai lá e coloca um ponto de interrogação. Você não pode fazer esse tipo de pergunta, ok? Então, galera, digo aqui, ó, não pode em hipótese alguma, beleza? Para poder fazer nenhum tipo de retificação. Isso aqui era uma modinha que se usava pra caramba, né? Tanto que a gente teve até a redação daquele grande candidato que fez um concurso para sargento da aeronáutica, que ele escreveu lá a palavra errada, né? Vamos supor que seja aí usar com Z, e na hora de escrever o digo, ele errou também. Então ele escreveu dago. Então ele ficou com dois erros. Caramba, escrevi usar com Z e digo eu escrevi dago. E aí ele teve a brilhante ideia que embaixo da prova ele colocou a seguinte frase, onde digo dago, digo, digo. Meu Jesus Cristo, isso aqui ficou horroroso, né? Onde digo dago, digo, digo. Gente, que coisa horrorosa. Obviamente, esse candidato ele foi reprovado, né? Fez o concurso no ano seguinte, passou, mas a sua fama não sumiu, né? Porque ele foi conhecido como Sargento Digo Digo. Beleza, galera? Então, olha só, errou uma palavra, tá? Não usa digo, não usa dago, não usa digo digo. Beleza? O que que você vai fazer se você errar uma palavrinha lá na sua folha oficial, tá? É simples. Então, se você, por exemplo, escreveu lá a palavra necessidade, tá? Escreveu lá a palavra necessidade. Todo mundo sabe que necessidade não é grafada assim. Mas às vezes a gente está nervoso na hora da prova, que a gente esquece grafias básicas de palavras. E aí você observou que escreveu necessidade errado. Você simplesmente vai pegar lá a sua caneta e você vai tracejar a sua palavra. Então, se você escreveu a palavra errada, você vai chegar lá com a caneta, ó, e vai dar um tracinho na palavra errada. Apenas isso. E vai escrever a palavra certa ao lado. Beleza? Vai escrever a forma correta ao lado. E aí o que acontece? A banca, só um minutinho aqui que travou aqui, só para eu retomar aqui, deu uma travadinha.
Voltamos, voltamos. Travou aqui. Então vamos lá. A banca, né? Ela vai olhar, ela vai saber que você errou, que você escreveu necessidade aí de forma errada. E o que que vai acontecer? Ela vai se tocar que você domina a ortografia da língua portuguesa, tá? Você domina. Porque você teve a percepção de ver que a palavra estava escrita errada, deu um traço, deixou a palavra à mostra para a banca poder saber. Então você foi aí, na verdade, muito claro com a banca e escreveu a palavra certa ao lado. Pode tirar ponto? Muito difícil, tá? Muito difícil a FGV tira ponto por conta disso. A não ser, por exemplo, que seja um erro muito sistemático, né? De você colocar várias palavras erradas no seu texto e ficar rasurando, ela pode tirar ponto por rasura, sim. Mas se for um erro pontual, acredito que é muito difícil ela vai te apenar por conta disso, tá? Não é o padrão dela. Show? Próxima pergunta a gente tem aqui, ó. O que acontece se eu fizer um número mínimo de linhas, tá? Um número mínimo de linhas para esse certame são 25 linhas, tá? Então são 25 linhas. Então, número mínimo, 25 linhas. Número máximo de linhas são 30 linhas, tá? E aí o aluno fica com essa dúvida. Professor, se um candidato, um concorrente meu, faz 30 linhas e eu faço 25, ele vai ter uma pontuação maior que a minha? Óbvio que não. Por quê? 25 linhas está dentro ali do padrão que a banca colocou para você. Ela só vai te tirar ponto se você fizer um número de linhas menor do que 25. E aí você vai perder ponto por linha. Então, se você fez 17 linhas, ela vai te apenar essas. Desculpa, se você fizer 22 linhas, ela vai te apenar por essas 3 linhas que você deixou em branco. Agora, se você fez o mínimo e ele fez o máximo, ninguém vai perder ponto ou ganhar ponto por conta disso, tá? Então não tem problema algum. Porém, vocês vão observar o seguinte, que o modelo que eu vou passar aqui para vocês, dificilmente vocês vão escrever 25 linhas. Vocês vão escrever 30 ali já no limite, tá? 30 já no limite. Então, é um modelinho de texto que eu trabalho há anos já, com vários concursos que tem redação, super dá certo, né? Vejo aí muitos alunos meus conseguindo várias pontuações maravilhosas aí dentro dos certames que eles participam, tá? Então, número de linhas mínimo e máximo, você não vai ter nenhum problema aí, ok? Então, vamos para as próximas perguntas, que é como colocar siglas no meu texto, tá? Isso aqui é muito importante, porque quando você colocar algum tipo de sigla, o interessante é que você, primeiro, especifique esta sigla, tá? Então, por exemplo, se você vai falar, tá, de UPP, você começa, ó, Unidade de Polícia Pacificadora, tá? Unidade de Polícia Pacificadora. E aí, entre parênteses, você coloca em letra maiúscula, UPP. Tá entendendo? É assim que se especifica a sigla. Se você, por exemplo, quiser colocar as unidades de polícia pacificadoras, né? Ou seja, se você quiser jogar esta sigla para o plural, né? Então, né, pode ser que você queira colocar no plural. Então, você bota unidades de polícias pacificadoras. Beleza? A sua sigla também tem que vir no plural. Só que você vai botar o PP e vai botar um S em seguida. Só que esse S é minúsculo, tá? Então vai ficar assim, ó, UPPs. Tranquilo? Mesma coisa, Sistema Único de Saúde, SUS. Você vai botar, né, SUS aí entre parênteses, beleza? Então assim que a gente especifica siglas. Primeiro você escreve por extensa sigla, depois, né, coloca a sigla entre parênteses. O que que acontece, por exemplo, se eu repetir no meu texto unidade de polícia pacificadora? Eu preciso escrever o texto todo? Não, eu só vou colocar a sigla.
E aí não precisa colocar entre parênteses, ok? Então você só vai colocar a sigla. Porque senão vai ficar um texto muito chato, enfadonho. Unidade de polícia pacificadora, unidade de polícia pacificadora, né? E aí você vai com certeza perder ponto por isso, por quebra de coesão, ok? Próxima, como faço a divisão silábica? Tá? Então, divisão silábica é tranquilo, você tem que sempre dividir na sílaba certa, tá? Então, por exemplo, né, se você fala, né, se você quer dividir a palavra frequentemente, e aí você está escrevendo lá na sua folha de redação o frequentemente, e aí não coube na sua folha, você coloca um hífen, passa para a linha de baixo, escreve aqui o resto da palavra e aí você divide a palavra assim, tá? Muito cuidado, que as pessoas têm mania de, na hora de separar a sílaba, tá? Vou até colocar aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui no atalho do meu texto. Por exemplo, vai dividir frequentemente. E aí escreve e na hora de dividir faz isso aqui, ó. Beleza? Bota um traçozinho embaixo da palavra e não ao lado da palavra. O que vai acontecer? Vai perder ponto? Vai perder ponto. Porque esse aqui de baixo, ele é um traço que é da área da informática, que é o underline. Você não usa underline para poder separar palavras no nosso idioma. O que a gente usa para poder separar palavras é o hífen, tá? Então, cuidado, na hora de fazer alguma divisão silábica, você tem que utilizar o hífen, não o underline, beleza? E muita gente também tem dúvida em palavras que já tenham o hífen. Por exemplo, se eu for colocar a palavra ex-presidente, se eu for separar a palavra ex-presidente, ex-presidente é uma palavra que tem hífen, né? Porque o prefixo ex existe, né? Exige que você coloque hífen. Então, ex-namorado vem com hífen, ex-mulher vem com hífen, ex-jogador vem com hífen e ex-presidente vem com hífen, tá? Então, se você tá lá, vai escrever a palavra ex-presidente, tá? E aí vamos supor que só coube aqui na linha o prefixo ex. Você vai colocar o hífen, tá? Na palavra e logo abaixo você vai colocar um outro hífen e escrever a palavra, o restante, né, da palavra aqui. Beleza? Então, o que vai acontecer? Em palavras que já contenham o hífen, quando eu fizer a separação silábica, ou seja, quando minha palavra não couber na linha, eu vou colocar um hífen que ele te sinaliza que você está fazendo uma separação silábica e o outro hífen é o hífen existente na palavra. Por quê? Esse hífen que é existente na palavra, ele faz parte da ortografia da palavra. Então, se você não repeti-lo, é como se você estivesse comendo uma letra da sua palavra. Então, você, né, estaria aí cometendo um erro de ortografia, ok? Então, se for separar uma palavra que já contenha o hífen, um hífen para separação silábica, e na linha de baixo você repete o hífen mais uma vez e escreve o restante da palavra. Beleza? Bom, próxima pergunta aí. O que nunca fazer em uma redação? Isso aqui é muito importante, galera. Muito importante mesmo, tá? São tópicos que você, se você colocar na sua redação, você provavelmente vai zerar o seu texto, tá? E muitas das vezes, se brincar, você pode até sofrer aí uma ação criminal, responder criminalmente por aquilo que você coloca lá no seu texto. Então é muito perigoso, né? Você sai domingo aí para poder fazer uma prova de concurso público e corre o risco, né, de ser preso por conta disso, porque isso é sério mesmo. Então vamos lá. É, Fuga ao tema ou estrutura dissertativo argumentativo, tá? Então a fuga ao tema. Isso aqui pode ficar tranquilo, que se você fugir ao tema, você não vai ser preso, tá? Beleza? Imagina, chega lá, portar na tua casa na segunda-feira tranquilo, para aí um carro da Polícia Civil com mandados de prisão para você. Você fala, ó, fulano de tal, você está presa, né? Por quê? Porque você fez ontem uma concurso público aí e fugiu ao tema da redação. Você fugiu ao tema. Então, isso é um crime inafiançável, né? Pena de morte, caramba. Então, fuga, né? Não dá cadeia. Escrever um texto com menos de 8 linhas, tá? Então, é zerar o texto. Se você escrever com mais de 8 linhas,
mas não escrever com o mínimo de 25, a banca ela vai ler o teu texto. Mas cada linha que você não fizer, ela vai te apenar. Então, assim, de uma forma ou de outra, vai ficar com uma nota lá embaixo. Agora, escrever um texto com menos de 8 linhas, você vai zerar a redação, né? Pensa comigo, cara, você vai ter 3 horas para poder fazer a sua redação. Como é que tu vai escrever um texto, né, de 8 linhas? Porra, sei lá, mano, tu tá sem ideia? Bota a receita de um miojo no texto, mas não deixa a folha vazia, tá? Ó, copiar os textos motivadores, então são aqueles textos lá que a banca fornece, você não pode, em hipótese alguma, copiar esses textos. Você pode manter um diálogo, citá-los, mas nunca copiá-los, tá? Isso aqui é importantíssimo, ó, inserir símbolo, qualquer tipo de símbolo. Foi lá na tua folha oficial, colocou um pontinho, colocou um traço, um asterisco, né? Qualquer símbolo, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, né? Colocou reticências, você vai zerar a redação, porque isso conta como marcação de prova, tá? Ó, não pode assinar a folha de redação, você vai assinar no local que a banca especificou para você colocar, tá? Sinais gráficos, números, tá? Ou desenhos, tá? E aí, quando eu falo em questão de número, toma muito cuidado, tá? Porque números fora ali daquele espaço da redação. No seu texto pode conter número? Pode, mas aí o que que eu sugiro a você? Se você falar assim, ó, mais de 15% dos cariocas não têm acesso à internet. Esses 15% você pode escrever por extenso, tá? Então, né, tente colocar o número por extenso, que aí fica melhor, tá? Essa aqui é importante, agora aqui da cadeia. Ser homofóbico, misógino, então é compartilhar aí qualquer ideia de ódio que ataquem as mulheres, ser racista, fazer analogia a qualquer movimento ou ideologia fascista, beleza? Incitar a violência, agredir alguma religião ou ferir os direitos humanos. Vocês sabem aí que é uma matéria que quem passou para essa segunda fase aí domina muito, tá? Muito. Então, galera, esse último tópico aqui, ó, além de você zerar sua redação, você pode tranquilamente responder criminalmente por isso. Eu falo com maior propriedade, porque eu fui durante 4 anos corretor de redação da banca CESP, né? Quando a CESP ela organizava o Enem, né? Então eu era um dos corretores e meu centro de correção era ali na UERJ, né? Para quem não conhece, é uma faculdade que fica ali no Maracanã. E teve uma vez que o Enem ele lançou como tema de redação a intolerância religiosa. E aí eu peguei uma redação de um candidato que ele começava o texto assim, ó: todas as religiões de matrizes africanas, né, existentes no Brasil devem ser exterminadas. E aí vê que ele foi totalmente categórico e incitou a violência, porque o verbo exterminar ele é muito utilizado para você dizimar povos, assim como o fascismo fazia, como o nazismo fazia e outras ideologias, tá? E aí o candidato ainda deu uma justificativa, visto que o Brasil é um país cristão, né? Só na cabeça dele. E aí esse tipo de texto, o que que o seu avaliador ele tem que fazer? Ele tem que zerar, tá? Ele vai assinar esse texto, vai passar para os outros dois avaliadores. Esse seu texto ele vai ser escaneado, entregue lá ao chefe de seção de correção, e no final do dia, todos esses textos que incitaram ódio, violência, misoginia, agredir alguma religião, eles são encaminhados para uma delegacia como uma espécie de denúncia. O delegado vai ler lá, vai tipificar o seu crime e te notificar criminalmente. Se for menor de idade, né, ganha aí uma medida socioeducativa ou algo do tipo. Se for maior de idade, vai responder criminalmente, sim, tá? Então, muito cuidado com aquilo que vocês escrevem aí no texto de vocês. Show de bola? Então, vamos lá para o nosso próximo slide aqui, para a gente ganhar bastante tempo. Bom, aqui o que que eu fiz? Eu destaquei alguns trechos, beleza? Lá do edital de vocês,
só para poder orientá-los, né, e vocês terem uma noção aí de como vai ser, né, os critérios utilizados pela banca. Então, olha só, prova escrita discursiva. Redação será aplicada em dia distinto da primeira etapa, como já foi, né? A primeira etapa já aconteceu, com caráter eliminatório e classificatório. Então, olha só, isso aqui é importante, porque a sua nota ela vai ser somada junto à sua nota da prova objetiva. E dali vai te dar uma classificação, tá? Então você vai ter um ranking aí. Então, por isso que é importante a redação, visando avaliar a capacidade do candidato de produzir uma redação que atenda ao tema. Então, olha só, tem que atender ao tema, ao gênero, né? E ao tipo de texto proposto, que é a dissertação argumentativa. Além de seu domínio da norma culta, o que é o domínio da norma culta? Não pode ter erro de crase, concordância, regência, colocação pronominal, pontuação e dos mecanismos de coesão e coerência textual. Coesão é quando a gente liga partes do texto, faz uma ligação, deixa o texto em uniformidade. E coerência é quando esse texto ele tem lógica, ele tem sentido, não tem informações que se contrastam, tá? Então a banca ela vai avaliar tudo isso, todos esses pequenos tópicos aí. Próxima, prova escrita discursiva. Redação será avaliada na escala de 0 a 100 pontos, tá? Então aqui quem está na minha mentoria vai focar nessa escala aqui, ó. É isso que eu quero de vocês e é isso que nós vamos conseguir, tá? Tenho certeza absoluta que vocês vão tirar nota máxima aí nessa redação, tá? E galera, nota máxima já é uma perspectiva de você entrar na primeira turma. Vai por mim. 2014 foi assim, tá? Isso aqui é uma tradição aqui no Rio de Janeiro. O concurso da PM do Rio de Janeiro é uma tradição, tá? É uma tradição a redação. Então, olha só, 0 a 100 pontos, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50. Então, preste atenção. Se você tirar 50 pontos, você está vivo no concurso. Só que você está vivo meio capenga, porque você tirou nota mínima na redação. Você não vai ser eliminado. Mas aí lá na nota de corte você vai ficar lá embaixo. Tirou menos de 50, agora só na próxima PEMERGE, tá? Só na PEMERGE aí de 2050, porque dificilmente vai abrir um outro concurso tão recente assim para a Polícia Militar. Então tenha muito cuidado aí na sua pontuação, beleza? Porque o nosso foco aqui, a galera que está aqui para poder fazer a mentoria comigo é porque confia no meu trabalho, mas também não adianta eu passar aqui todas as informações se vocês não fizerem o trabalhinho de casa, ok? Então, assim, vocês confiam em mim, mas eu confio em vocês. Aqui é um trabalho conjunto que a gente está tendo para a gente alcançar esses 100 pontos aqui, tá? O que eu quero é que no dia, né, 7 vocês saiam assim, professor, fiz essa redação com maior facilidade, tá? Parecia que era você que estava fazendo lá por mim, né? Com certeza eu vou tirar esses 100 pontos. E aí eu quero depois você me marcando lá no Instagram, tá? Botando mensagem pro professor de vocês chorar, tá? Eu quero me emocionar, me emocione com a nota de vocês, tá? Quero chorar, quero desidratar de tanto chorar. Beleza? Quero mensagem bonitinha, quero coração, curtida. Melhor professor de redação, né? Então, né, para poder fazer lá o meu merchan. Ok? Então, nosso rumo aí, galera, 100 pontos nesse concurso. Vamos lá, próximo item. Os candidatos que não alcançarem o grau mínimo de 50 pontos na prova escrita discursiva, que é a redação, serão considerados reprovados na etapa, sendo eliminados do concurso. Ou seja, a galera que não faz mentoria comigo, com certeza vai ser eliminada, né? Azar deles, né? Então vamos lá para nosso próximo tópico. A prova escrita discursiva consistirá na redação de um texto dissertativo. Beleza. De 25 até 30 linhas e deverá ser desenvolvida em formulário específico, ou seja, na folha que eles vão lá te fornecer, tá? Que é folha de resposta, não é a folha de rascunho, pelo amor de Deus. Não entregue redação na folha de rascunho, porque a folha de rascunho não vai ser aceita. Personalizado, fornecido pelo fiscal, sendo desidentificada
tá? Então não vai ter nenhum tipo de identificação, nome, número, nada, pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais, sendo a folha de respostas o único documento válido para a correção. Beleza? Então, isso aí basicamente a gente já falou nas perguntas anteriores. E aí vamos para a próxima. Se a prova escrita discursiva não atender à proposta da prova, né? E aí pensa comigo, ó, tema. Então, olha como olha a estrutura da prova de vocês. É tema e estrutura, que é a estrutura dissertativa que a gente vai aprender. Será desconsiderada. E a prova absolutamente ilegível, lembra, ilegível, não vai conseguir ler a letra, também será desconsiderada. Então, galera, preste atenção, a galerinha da letra feia aí. Não haverá perdão, tá? Isso aqui, o edital, ele é um documento oficial. É um documento que regulamenta as normas do teu concurso. Então, a banca ela está totalmente respaldada aqui no edital. A partir do momento que você fez uma inscrição, né, e você está participando desse concurso, você está aí, na verdade, estando de acordo com essas regras do edital, tá? Então não adianta depois vir tentar fazer recurso que não vai conseguir. Nesses casos, a prova discursiva receberá nota 0, beleza? Para efeitos de avaliação da prova escrita discursiva, serão considerados os elementos de avaliação descritos abaixo. Então, agora que a gente vai ver o quadrinho, né, que está lá no edital que a FGV, né, transpôs lá da IBAD, para a gente ver como é que vai ser dividida a nossa pontuação, tá? Cada parte da redação ela vai ter uma pontuação específica e o que, que significa cada item aí dessa pontuação, tá? Que você vai ter que fazer lá no seu texto. Então vamos lá. A FGV separou em 3 aspectos. Então ela vai ter o aspecto formal, tá? O aspecto formal, ele vai estar valendo aqui, ó, 30 pontos, ok? 30 pontinhos. E aí, você vai ter o aspecto textual. Então, o aspecto textual também está valendo 30 pontos. E o aspecto técnico, que é o terceiro aspecto, olha aqui, valendo ponto para cá. Quase metade da prova, hein, galera? Quase metade da prova. 40 pontos, totalizando assim 100 pontos aí o seu texto. Vamos ver o que é aspecto formal. Ela vai considerar o domínio da norma culta, tá? Domínio da norma culta. Domínio da norma culta é se você domina as regras de escrita no seu registro formal. Aí ela botou, ó, pontuação. Então, se eu errar uma vírgula, eu vou ser apenado? Vai. Ortografia escrita. Se você escrever, por exemplo, né, necessidade com S, vai perder ponto? Vai. Concordância, pode ser concordância verbal ou nominal, regência, uso adequado de pronomes. Então, né, se você sabe utilizar o pronome o pronome a, o pronome lhe, esses 3 pronomes vocês vão utilizar muito na redação. Pronome o, pronome a, pronome lhe, para evitar repetição de palavras, né? Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia tal, né? é, Tendo aí como base uma lei de proteção à mulher. Muitos, né? Você pode falar assim, por exemplo, muitos a leram na época. Leu o quê? A Lei Maria da Penha. Então, o uso de pronomes adequados, porque você usou o a aí para retomar o objeto direto, não é isso? Então, isso você precisa saber, o uso do o, do a e do lhe. Emprego de tempos e modos verbais, então saber usar o tempo e os modos verbais. Então, todo o aspecto formal, ele está ligado à gramática, à escrita. Aspecto textual, respeito à estrutura, né? A tipologia textual solicitada, que é a dissertação argumentativa. Paragrafação, o que que é a paragrafação? Quando a gente vai ver nesse curso aqui que a melhor redação para a gente poder fazer é uma redação com 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. E aí, cada parágrafo desse vai ter que ter um recuo, pequeno recuo, quando você começar o seu parágrafo, que é aquele famoso recuo de parágrafo. O que, que eu aconselho a vocês? Quando você fizer o recuo, você dá o espaço de uma canetinha. Então, você bota lá sua caneta Bic,
E depois dela você começa o seu texto. E você vai fazer isso em todos os parágrafos. E aí você vai observar que seu parágrafo vai ficar uniforme. Então, isso é paragrafação. É esse recuo uniforme. E lá na margem direita da folha, evitem deixar buraco, porque o aluno fala assim: ah, vou escrever a palavra, mas não vai dar aqui. Eu deixo um espaçozinho vazio e boto aqui embaixo. Não, vai até o final da linha. E se a palavra não couber, você coloca um hífen e escreve a palavra abaixo. Para quê? Para na margem esquerda, os 4 recuos de parágrafo eles ficarem uniformes e na margem direita ela fica toda preenchida sem nenhum buraco, tá? Então a paragrafação conta ponto sim. Uso adequado de conectivos. Conectivos são conjunções, conjunções concessivas, comparativas, causais, explicativas, né? Você tem que fazer esse uso abusivo de conectivos, porque isso conta na hora da prova. Elementos anafóricos, ou seja, saber retomar palavras, tá? A gente vai ver algumas desses tópicos gramaticais que elas estão aqui, como a gente vai fazer isso, tá? Observância da estrutura sintático-semântica dos períodos. Então, evitem de fazer períodos muito longos, porque isso não deixa o texto claro, tá? Optem por frases taxativas, tá? Pensa o seguinte, que quem está fazendo uma redação é uma pessoa que é mega grossa e só responde o básico, o fundamental. Então, né? Ó, o elemento que você está analisando é isso, porque isso e isso. Tá entendendo? Então, evita fazer o prolongamento do seu período e deixar o seu texto cansativo, tá? Seja mais objetivo. Redação para concurso público é clareza e objetividade, tá? Vamos lá para o aspecto técnico. Atendimento à proposta temática, seleção. Então, aqui, atendimento à proposta do tema. Seleção, olha isso aqui como é importante, galera. Por isso que está valendo 40 pontos. Seleção e organização de argumentos consistentes que fundamentem a tese, ou seja, que fundamentem a opinião de vocês. Então você fala assim: ah, eu sou a favor de legalizar a maconha, porque com a legalização da maconha a gente vai acabar com o tráfico de drogas. Não vai acabar, meu querido, não adianta, não vai acabar. Então, isso é um argumento que, na verdade, ele não está fundamentado, não é consistente, tá? Ah, eu sou a favor da castração química, porque a castração química ela vai acabar com os estupros praticados no nosso país. Não vai acabar, não adianta. Isso não é um argumento consistente. Por isso que a escolha de argumento ela é assim primordial, né? À toa que a banca botou aí 40 pontos, tá? Progressão temática coerente. Então, se você vai progredindo no tema, se você vai desenvolvendo esse tema de forma coerente. Propriedade vocabular. Isso aqui a gente vai fazer exercício disso, tá? Porque a propriedade vocabular ela diz respeito a vocabulários específicos dentro dos temas que vocês forem analisar. Então, por exemplo, conceitos como sustentabilidade. Há palavras específicas desse nicho temático? Sim, eu vou trazer para vocês. Mobilidade urbana, alimentação saudável. Então, são temáticas que a gente, são vocabulários que a gente vai colocar aí para poder ampliar, para a gente ter repertório para poder fazer a redação. A clareza, a apropriação produtiva e autoral, ou seja, colocar texto que é seu. Nada de ficar colocando frasezinha de pensador, tá? É, frasezinha do filósofo tal. Isso aqui não é redação para o Enem, beleza? Então, né, tem que ser autoral do recorte do tema que vocês estão fazendo. Beleza, galera? Então a gente tem aí todos esses aspectos e orientações gerais para a gente não dar mole, porque a ideia é o seguinte: é você evitar perder ponto. Foi o que eu falei. Sua redação você entrega valendo 10. A sua missão é evitar a perda de pontos, tá? Evitar que a banca fique te apenando. Porque aí, por exemplo, tu entregou valendo 100. E aí você escreveu uma palavrinha errada, né? Então você errou aqui na ortografia, ela já pode te tirar, por exemplo, vamos supor aí, 2 décimos, tá? 2 décimos. Então tua redação vai estar valendo já, só por esse errozinho, 99,98, né? É isso? Não, 2 pontos, né? Enfim, você erra a concordância, bota lá um verbo haver no plural, tá? Já perdeu aí meio pontinho, regência, tá? Não usou uma propriedade vocabular adequada. Quando tu soma isso tudo, cara, tu já perdeu aí quase 30 pontos nessa brincadeira.
Isso sem contar que é o seguinte, tu ainda pode errar nesses aspectos e fugir ao tema, não apresentar argumentos coerentes, e aí vai perder, ó, muito mais pontos, tá? Muito mais pontos. Beleza? Então tenham cuidado aí, que é assim que a FGV ela vai corrigir aí a prova de vocês, tá bom? E aí no nosso próximo vídeo, eu já vou trazer para vocês uma redação na íntegra, tá? Uma redação na íntegra para a gente já analisar todos os pontos aí da redação. Então já fica com o caderninho na mão, tá? Essa redação ela vai estar disponível para você aí no Drive em PDF. Então, se você quiser imprimir para poder fazer junto comigo a análise, escrevendo na folha, vai ser assim de extrema importância, ok? Então vamos lá, até o nosso próximo vídeo, galera.